uma reflexão esta sessão de hoje. Boa noite, eu sou o Zé Lima, de Tocantinópolis, distribuidor de peixe aqui do município de Tocantinópolis e outros municípios aqui da região do Pico do Papagaio. Gostaria de fazer essa pergunta em nome da sociedade de Tocantinópolis, senhor prefeito, essa pergunta direto ao meu amigo Major Miranda, em relação ao preparo da Polícia Militar de Tocantinópolis, e se essa falha está havendo, se é parte da Polícia Militar ou da Polícia Civil, e se cabe a levar as maiores autoridades para que possa realmente ser melhorado. A que ponto pode ser melhorado? Como distribuidor de peixe e que proprietário de box na feira de Tocantinópolis, eu acompanhei um acontecido bem recente na vida. Um senhor roubou uma galinha de um velho, um barraqueiro, assistiu tudo aquilo ali, ele achou um absurdo. Ele tomou a galinha, deu umas porradas no ladrão e pediu que alguém ligasse para a polícia. Eu liguei para a polícia. A polícia chegou, minutos depois, foi mostrado aquele elemento para a própria polícia. A polícia não deu nem moral. Eu fiquei surpreso com aquilo e perguntei por quê. Ele falou porque horas antes, ou um dia antes, não me lembro bem, teria acontecido um assalto pior do que aquele, levaram o elemento até a delegacia da Polícia Civil de Tocantinópolis, e quando a viatura saiu da delegacia de Tocantinópolis, aquele elemento que eles levaram preso já estavam lá no meio da rua, na frente da viatura. Aí eu pergunto para a sociedade, qual é a minha segurança de estar vendendo peixe naquele local? Onde está a segurança de nós, comerciantes de Tocantinópolis? E a falta está da Polícia Militar, da Polícia Civil ou de quem? Muito obrigado pela oportunidade. Oi. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, na pessoa do prefeito Fabiola, e cumprimentar a todo o público, na pessoa do presidente dessa casa, o senhor vereador Zurias. Reportando aqui a pergunta do nosso nobre companheiro, eu inicio a resposta falando sobre, repassando, na verdade, algumas informações para todos os senhores, porque eu tenho certeza que a maioria desconhece a realidade da Polícia Militar aqui em Tocantinópolis. O que não é diferente do restante do estado, das demais cidades. A nossa companhia, a 5ª companhia, é composta por 11 municípios, Tocantinópolis e mais 10. Para policiar esses 11 municípios, eu tenho um efetivo de 100 policiais militares. Esses 100 policiais militares, a gente já pode tirar 20%. É o pessoal que está de férias, é o pessoal que está de atestado médico, que está de licença. São diversos os tipos de afastamento. Então a gente vai contar aí com 80, o número real seria. Isso para 11 cidades. E em cada cidade nós temos inúmeras frentes de serviço, inúmeras escalas. Não é só a viatura que está lá na rua. Para que aquela viatura esteja na rua, tem todo um serviço por trás, tem toda uma preparação, tem um pessoal que trabalha no serviço administrativo. Então, às vezes os senhores podem pensar, mas 80 policiais, será que não é suficiente para policiar essas 11 cidades? Vamos trazer aqui para o caso de Tocantinópolis, porque as outras sofrem também com essa questão. Aqui em Tocantinópolis nós temos em torno de 35, 40, esse número oscila. De repente alguém se acha surpreso, mas 40 a gente não vê policial na rua. Só tem um detalhe, eu tenho 40
Só que esses 40 eles não trabalham diuturnamente, os 40 ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer as escalas de 24 por 48 horas, escalas de 12 por 36, porque isso está em lei, está previsto. O policial trabalha, ele tem direito a ter sua folga. Então, se nós temos 40 militares divididos em turnos de 24 por 48, vai cair para quanto esse número no dia a dia? 13, 14 policiais. Vocês concordam comigo? Então, aquele número que num primeiro momento a gente acha que é um número grande, quando a gente vai colocar ali na ponta da caneta para fazer a escala, é um número bem pequeno. Então, senhores e senhoras, a Polícia Militar no Estado hoje, ela passa por um momento de dificuldade realmente com relação ao efetivo. A 5ª Companhia foi a última companhia do Estado a ser criada, no ano de 2004, me parece. Foi a última a ser criada, a mais recente. E sempre com um efetivo menor, tanto em números proporcionais quanto em números absolutos, o nosso efetivo é o menor do Estado. Tanto em números proporcionais quanto absolutos. Para fazer um paralelo, por exemplo, com Araguatins, antes de eu responder sua pergunta, tá? Araguatins, a área da Companhia de Araguatins são 13 municípios, ou seja, 2 municípios somente a mais do que nós. E lá tem um efetivo de 200 e tantos policiais, o dobro, né? Então, só para os senhores terem uma noção do que é o nosso efetivo aqui, o que a gente tem em mãos para trabalhar no que se refere à Polícia Militar. Além disso, nós temos 2 municípios, que talvez os senhores não saibam, que é Santa Terezinha e Riachim, que simplesmente não existe destacamento da polícia. Por quê? Não existe. É porque eu quero que lá não tenha? Não. É porque eu não tenho homens para colocar lá. Então, mesmo aqueles que têm policiamento, que têm destacamento, eles estão desfalcados. Eu tenho 3, 4 policiais lá para ficar diuturnamente de serviço, ou seja, o policial trabalha, às vezes, 4 dias seguidos, 5 dias, para ter direito a 2 dias de folga e passar 2 dias com sua família. Então, eu só queria passar essas informações para os senhores terem uma noção da nossa realidade quanto a recursos humanos. Tá? Com relação às ocorrências, a falta de segurança que o nosso amigo ali falou, não é só na feira, não. Eu tenho conhecimento disso. Voltando à questão do efetivo, para lhe responder a questão da feira, por que lá não tem policiamento permanente, com esse efetivo que eu tenho aqui em mãos, eu não tenho condições de colocar mais do que uma viatura na rua. Viatura eu tenho lá no quartel. Se vocês forem lá agora, à noite, talvez vocês vão ver uma viatura parada lá, sem ter condições de ir para a rua, porque eu não tenho os homens, eu tenho a viatura. Por quê? Nosso efetivo está muito defasado. O último concurso foi em 2005. Aí entraram alguns em 2006, 2007, aí parou. E muita gente saiu da PM nesses últimos anos. Tanto indo para a reserva remunerada, tanto pessoas que passaram em outros concursos e saíram. Então tá, eu vou deixar para o doutor Tiago responder quando ele for falar, não sei se agora, porque eu tenho outras colocações a fazer, mas eu vou deixar mais para frente, porque certamente vão surgir perguntas sobre outros assuntos que eu tenho para falar. Mas o senhor responde melhor essa pergunta, doutor. Uma boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades presentes, vereadores, população, todas as pessoas que estão aqui para acompanhar essa audiência pública. Com relação à sua pergunta de que a Polícia Militar às vezes prende alguém e a pessoa chega lá e antes mesmo da viatura ir embora, a pessoa já foi embora. Existem algumas coisas, existe uma certa diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar faz um patrulhamento, faz uma segurança ostensiva. A Polícia Civil vai atuar geralmente depois que aconteceu o fato. Acontece que existem vários tipos de crime, vários tipos de ações penais. Às vezes as pessoas que não trabalham com as leis,
às vezes as pessoas que não trabalham com as leis não têm condição de saber ao certo o que acontece. Eu vou te dar alguns exemplos. Você, não sei se você é casado. Você é casado? Você agride a sua esposa, é um exemplo. A polícia militar chega lá para acabar com a briga e leva os dois para a delegacia. Eles vão chegar e vão conversar com sua esposa. Você, por exemplo, agrediu-a verbalmente ou fisicamente. O que vai ser feito? Vai ser chamado o delegado ou alguém da delegacia e vai conversar com ela. Tudo vai depender do que ela disser. Se ela disser, eu quero que meu marido fique preso, ele vai ficar preso. Se ela disser, eu não quero que meu marido fique preso, ele não vai ficar preso. Um crime de homicídio acontece na rua, a polícia militar leva a pessoa presa lá, esse tipo de crime é um crime de ação pública incondicionada, não depende da vontade de ninguém. Essa pessoa vai ficar presa. Um crime de ameaça é um crime que depende da vontade de quem foi ameaçado. Se a pessoa que foi ameaçada não quer que seja feito nada, pois teme por a sua vida ou algum outro motivo, eu, como delegado, não posso fazer nada. Eu não posso nem instaurar um inquérito. O que eu faço, que eu vou além, é conversar com as pessoas. Geralmente, eu que já estou na delegacia da mulher já tenho quase 2 anos, eu procuro orientar as famílias, procuro orientar as mulheres, procuro dizer quais são os seus direitos. E muitas vezes, o que acontece? Vou dar um exemplo da mulher novamente, que é um exemplo de que depende da vontade dela. Às vezes, na hora ali, ela fala, eu quero que ele fique preso. 2 dias depois, ou 1 dia depois, ela chega lá pedindo para que ele saia, porque ela está com saudade dele. E a gente é obrigado, como autoridade, a atender o pedido. Agora, o que acontece também, uma coisa que eu queria já dizer, logo no início. Infelizmente, algumas pessoas não entendem muito das coisas, outras pessoas inventam histórias, e a gente ouve muito boato surgindo pela cidade. Como, por exemplo, tem muita gente falando que o assassino do Neguinho está solto. A cidade inteira comenta isso. Por que as pessoas fazem isso? Elas sabem que não estão. Por que inventam isso? Então, às vezes a pessoa que você diz, você viu essa pessoa chegando na delegacia e saindo pela porta antes mesmo da viatura sair? O senhor viu? Então, muitas pessoas às vezes chegam lá e contam uma outra história e saem gerando um clima de insegurança que acaba atingindo a sociedade como um todo. Esse fato de falar que o assassino do Neguinho não está preso gera uma insegurança nas pessoas, gera uma insegurança na polícia, gera uma insegurança no judiciário. As pessoas começam a comentar coisas onde não existe. E aí começa a comentar e criticar. Por exemplo, no dia que teve aquele incidente na porta da delegacia, muita gente lá, as pessoas nervosas, todo mundo nervoso. Eu, tentando acalmar as pessoas, fui lá para conversar e pedir. Gente, a pessoa já está presa, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Eu peço que vocês se acalmem. Vocês se acalmem. O que aconteceu? Várias pessoas saíram dizendo pela cidade, como eu vi, que o delegado, durante aquele tumulto, falou para vocês se acostumarem. E a pessoa ouve uma palavra, muda o sentido, ou porque não ouviu, ou porque não entendeu direito, e sai falando uma coisa onde não existe. Onde já se viu, eu, como delegado da cidade, de um fato daquele, vou chegar e vou falar para as pessoas se acostumarem com aquilo? É um absurdo. E por que as pessoas saem divulgando isso? Porque as pessoas que vivem aqui têm que pensar no bem da cidade e não em sair propagando fofocas. Isso é fofoca que atrapalha o meu serviço, atrapalha o serviço do Dr. Nilson, atrapalha o serviço da comunidade toda, atrapalha a vida, a sua vida, a vida das pessoas que estão aqui. Todo mundo acaba sendo prejudicado porque vira um clima de insegurança, de uma coisa que não existe, de uma mentira. Eu não falei para as pessoas se acalmarem. Nunca faria isso. Eu não quero me acalmar. Eu moro aqui. Eu gosto daqui. Não quero conviver com isso. Não me pediria isso. Só que as pessoas saíram divulgando pela cidade toda. O delegado falou lá na frente, pessoal, vocês têm que acostumar. Agora, se eu falo, se acalmem, e as pessoas entendem, acostumem, vocês têm que se acalmar, as pessoas entenderam, vocês têm que acostumar. Agora, eu não sei se as pessoas às vezes fazem isso por maldade ou por não entenderem.
Se for por não entenderem, a gente acaba até relevando. Se for por maldade, a gente fica muito triste com essa pessoa porque não está pensando no bem da cidade. Está pensando só em criar intriga, criar fuxico, criar fofoca, o que para a cidade não é nada bom. Não é nada bom essa situação. Então, a gente está trabalhando, a pessoa está presa e as pessoas dizendo: ah, o rapaz saiu, ah, o fulano que matou o neguinho está solto, ah, o fulano que matou a Andressa acabou de fugir pelos fundos da delegacia porque as pessoas vão querer matá-lo, ah, o delegado soltou, ah, a polícia militar levou um rapaz preso lá, antes mesmo da viatura sair, o rapaz já saiu solto. Então, assim, gera muitos boatos que só atrapalham a cidade. Só atrapalham. Então, assim, algumas pessoas, para tentar ajudar, tem que procurar a ouvir melhor, a ajudar, a tentar colaborar. Sim. Essas perguntas que eu fiz, elas não foram concordadas. Agora, em relação a esse relato que aconteceu há poucos dias na cidade, é uma outra história. Eu só perguntei, é sobre um cara que agiu, nem sou eu, que viu o cara espantando, não liga para a polícia. Pelo amor de Deus. Eu não vou levar, porque levamos isso horas antes ou dias antes, não é uma foto. Isso é uma coisa que eu vivi aquilo ali. Agora, o que eu estou dizendo que nós estamos numa audiência pública, o que eu estou falando aqui é aqui. Eu não quero que amanhã ninguém vá atrás de mim para me provar isso, que eu não vou provar. Eu só estou falando que eu vi na rua, no meio de muita gente lá, entendeu? E que a própria polícia militar, pelo que me falou, estava desamparada, está levando o cara lá. E outra coisa, separar um mala qualquer, rouba a galinha de uma feira, para uma outra situação, é muito fácil da polícia militar. Aquele elemento, uma ala que está ali para pegar a galinha do cidadão trabalhador, para uma outra situação totalmente diferente. Mas a resposta que eu estou te dando vai de encontro a isso. Por que acontece? O senhor disse que tem gente que viu isso daí acontecer lá. Sempre aparece, tem gente que viu o rapaz que matou ninguém solto na rua. Não, aí é outra história. Eu tô falando, é a mesma coisa. Da mesma forma que essa pessoa que você está falando, viu a pessoa chegar presa na delegacia e saiu pela porta da frente, a mesma pessoa viu a outra pessoa fazendo várias coisas desse tipo. Então, assim, as pessoas às vezes criam uma história, e isso vira uma bola de neve, e as pessoas acabam denegrindo a imagem das pessoas. Nesse dia que aconteceu, as pessoas falando, eu tentando acalmar as pessoas, algumas pessoas ainda me ofendendo lá na frente. Zé Luciano, ficou claro a sua resposta? Ficou claro, tá? Obrigado. Vamos passar a pergunta para a vereadora Leolinda. Boa noite a todos, boa noite comunidade, população de Tocantinópolis que nos assiste pela rádio FM de Tocantinópolis. Eu acho que nós estamos aqui para uma audiência pública para tentar resolver, solucionar os problemas. Porque se a gente ficar aqui discutindo, a gente vai ficar a noite inteira e a gente não vai chegar a uma conclusão final. Então eu perguntaria ao comandante da polícia quais as medidas tomadas de imediato pela polícia militar, pela polícia civil, pela pessoal da justiça de Tocantinópolis, para tentar solucionar com urgência, com emergência, essa violência que se alastra em nossa cidade de Tocantinópolis. Porque o povo culpa os vereadores pela violência, culpa a polícia militar pela violência, culpa a polícia civil pela violência, culpa o prefeito pela violência, culpa o judiciário pela violência. Então nós estamos aqui como representantes do povo de Tocantinópolis, representando a sociedade, para tentar solucionar, com emergência mesmo, esse grande problema que alastra a cidade, que em menos de um mês teve 2 casos gravíssimos que abalou toda a comunidade e toda a família de Tocantinópolis. Então eu acho, vou dar a ideia aqui, de a gente fazer uma mesa redonda e falar quais as medidas preventivas, urgentes, que serão tomadas para melhorar a segurança de nossa cidade. Muito obrigada.
E vamos passar e vamos acumular, depois ele responde tudo. Mais outra pergunta? Natanael, professor Natanael, representante da UFT, faz uma pergunta. Oi, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a todos e todas presentes. A pessoa da nossa ilustre vereadora, Dona Leolinda. Eu tive a honra, o prazer de ser professor dela. Acho que também aprendi muita coisa naquela universidade. Na condição de mulher, na condição de semana, praticamente, onde se lembra o papel e a importância da mulher, e também fazer referência ao que, inclusive, me disseram que hoje seria a data de aniversário da própria Andressa, apesar de, certamente, da ausência, que motivou o nosso evento, mas fazer referência ao nome. Na condição de representante da universidade, a gente se sente ferido muitas vezes, porque a maioria desses ocorridos, ou uma boa parte deles, ocorreu com pessoas do nosso meio. Eu acredito certamente que a dinâmica deve correr para as sugestões, e eu queria fazer uma proposição de agora. Há muitas situações que já foram levantadas, inclusive eu estive aqui ontem, eu estou fazendo um encaminhamento, uma proposta. O primeiro encaminhamento é que a gente tire uma comissão daqui e vá ao secretário estadual de segurança e, se possível, ao próprio governador. Representantes, inclusive, da sociedade civil, talvez principalmente da sociedade civil, para colocar essas questões que estão sendo aqui levantadas, mas com, de fato, perspectivas de melhora. Porque, por exemplo, aí eu vou também para o disse-me-disse. Estou fazendo uma proposta. E acho que se alguém, por exemplo, se a gente aceita, a própria Câmara, o prefeito aqui presente, juízes, seja lá, qualquer um de nós que queira compor essa comissão, eu acho que seria viável. Porque, por exemplo, se o major acabou de dizer que não tem um efetivo, a gente já tem que ter um encaminhamento de que é preciso um efetivo maior. Assim, entre nós e Araguatins existe, por exemplo, um distanciamento aí duplo, negativo para nós, é preciso a gente, por exemplo, resolver isso, que não está ao alcance do major. Se ele mesmo disse que a intervenção política de apadrinhamento, de transferência de pessoas, por exemplo, que estão em estado probatório, é preciso que a própria classe política, que a gente, por exemplo, soubesse quem são esses nomes, para literalmente fazer uma denúncia. A quem cabe fazer a denúncia de alguém que é transferido, por exemplo, se foi legalmente num período de estágio probatório. Ora, Tocantinópolis é fronteira e estreito com o que ocorreu, a gente sabe que isso coloca a gente no centro, no meio de um furacão, e resultado, provavelmente não sei se houve um estudo que determinasse que aqui precisava aumentar a efetiva, a gente precisa levar isso lá. Eu acredito que isso é encaminhamento. Em relação, por exemplo, às circunstâncias que favoreceram o ocorrido, o fatídico, a gente já, inclusive ontem aqui na própria sessão da Câmara, já percebeu alguns detalhes, há lotes vazios no meio da cidade. O vereador Filho, inclusive, pediu que os lotes fossem capinados. O vereador Gideão disse que tem uma legislação que diz que se está em zona, em área urbana, e está sendo impróprio, improdutivo, é preciso. Até na frente. Comunidade de Tocantinópolis, senhores vereadores, autoridades aqui presentes. Como filho desta terra, muito já vi, muito já assisti. E acredito que nessa audiência pública nós não estamos à procura de culpados. Porque se procurássemos esse culpado, todos nós somos culpados. Nós, pais, que permitimos o menor dirigir, somos culpados. Pilotar uma moto, somos culpados. O Poder Executivo tem os meios de amenizar situações que, de certa forma, poderiam deixar de ocorrer, como, por exemplo, o caso do lote. Existe realmente uma legislação municipal
que pode ser aplicada. E a título de informação, hoje, de ontem para hoje, o Ministério Público, que para minha decepção, não está presente, que é muito triste. Tocantinópolis, com mais de 150 anos de emancipação política, não tem um representante do Ministério Público fixo aqui. Então, é necessário se empreender medidas que surtam os efeitos necessários. O que fez o Ministério Público em Araguaína de ontem para hoje? Entrou com medidas no sentido de que, primeiro, o dono do lote, baldio, cheio de mato, sujo, foi concedido um prazo de tantos dias para ele limpar, colocar a calçada e onde não tem muro, murar. Se isso não acontecer, o poder público, chefe do executivo, faz o serviço e cobra no IPTU. Aí a gente vai para a nossa realidade de Tocantinópolis, que eu também conheço. Poucas pessoas recolhem o IPTU. Mas é uma sugestão, senhor prefeito, no sentido de fazer com que esses lotes, não porque aconteceu aquele crime ontem, que foi uma fatalidade, a cidade está triste, mas para evitar problemas futuros, se puder implementar o nosso código de postura e evitar um problema futuro. Acho que é possível se fazer, e a título de sugestão eu coloco isso. Outra coisa que o doutor falou, de muita importância, a comunidade, eu sempre coloco isso para as pessoas que eu me relaciono. A comunidade, às vezes, e aí, aproveitando que aqui tem muitos educadores, aproveitar, principalmente lá no ensino fundamental, começar lá, orientar um pouquinho sobre o direito, um pouquinho da casa da minha irmã, da minha rua. Da minha casa todo mundo, a cidade, está perplexo com o acontecimento. Foi uma fatalidade que serviu para que nós, como comunidade, pudéssemos e podemos refletir e criar mecanismos. Qual a minha proposta, minha sugestão? Como policial civil que fui por quase 10 anos, como advogado militante há mais de 15 anos, sugiro, Ministério Público. Maria Batista, professora, sou pedagoga. Há 16 anos eu moro aqui em Tocantinópolis, amo essa cidade e conheço um pouco dessa realidade. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de estar parabenizando o trabalho no geral, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Judiciário, da Promotoria, da Prefeitura, e sou funcionária pública, estive 11 anos na educação, estou há 5 anos na segurança e vejo de perto o trabalho da Polícia Civil, especialmente na Delegacia da Mulher e na DECA. Meu boa noite a todos, cumprimento a população presente. As autoridades, na pessoa do Zulias, que está dirigindo essa audiência pública. Eu gostaria de fazer um apontamento, que eu acho que também um dos problemas do efetivo de Tocantinópolis, como muito bem colocou o militar que falou, tem a ver com a interferência política. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. É verdade que parte do efetivo está em desvio de função, e nós, historicamente, acabamos também plantando uma coisa em Tocantinópolis, um sentimento, e se você tiver a oportunidade de conversar, qualquer um aqui com um policial militar que já tenha trabalhado aqui, né, qualquer um, que tenha saído ou pedido para sair, ele vai ver que aqui é um município difícil, porque a sociedade não reconhece o papel do PM. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a essa casa de ter oportunizado essa chance da gente ter um contato com a sociedade e também poder falar, porque dias conturbados, crimes horríveis, quero me solidarizar com a família dessas, todas as vítimas das 3, e fazer algumas colocações, porque às vezes as pessoas estão falando, não estão sabendo o que estão falando. Nesses 3 casos aí mais recentes, as instituições funcionaram. Nada ficou a desejar. A pessoa cometeu delito, a polícia atuou,
A pessoa foi presa, já foram denunciados, já estão, alguns deles não estão citando. Então, o que ocorre? O movimento que teve no dia que o rapaz foi preso, falar só recentemente, é um movimento legítimo da comunidade ir para a porta da delegacia e demonstrar sua indignidade, o seu descontentamento, a sua revolta. Porque são pessoas que estão no calor da emoção. Agora, feliz, hoje eu estou aqui há 10 anos, me sinto também parte dessa comunidade. Feliz foi o Dr. Tiago, que não permitiu um ato de selvageria. Porque naquele dia, todo mundo naquela comoção, com certeza, teria entrado lá, arrancado aquela pessoa de lá, matado como um animal. No outro dia, essas pessoas contariam essa ação para o filho? Essa morte covarde? Jamais. Não contaria, porque eu já presidi um processo desse. Foram mais de 20 pessoas, nenhum teve a coragem de falar, não, eu fui lá, eu dei um chute, eu falei, nenhuma. O mais próximo que chegou falou, não, eu só abri a cela. Então, isso é uma selvageria, uma não justifica a outra. Porque, felizmente hoje, é o que a gente fala, o Dr. Tiago conseguiu salvar o homem do próprio homem. Porque hoje eu não sei se nós teríamos orgulho de fazer parte de uma sociedade que agisse dessa maneira. Então, o cara foi preso, está sendo custodiado, foi de bom senso do Dr. Tiago tirá-lo daqui. E agora eu quero, em continuidade, falar da manifestação do dia seguinte. Teve pessoas que exageraram. A gente entende. Se fossem pessoas próximas, a família da vítima. Mas o que deu para perceber era que pessoas querendo levar alguma vantagem, talvez política. Porque falaram muito coisa. Pessoas se acham no direito de escolher quem mora na cidade ou não. Pessoas que vão para a praça pública falar que se pudesse ter a pessoa de volta, mataria a outra. O que é isso? Isso é o retrocesso de 2000 anos. A lei do talião. O que acontece? E isso eu falei para a comissão que teve lá, que eu não concordo de tirar a menina da sala de aula para ouvir essas coisas absurdas. Por quê? Essa criança, quando volta para a escola, ela vai achar certo tomar um tapa, ela vai ter que dar outro tapa também. Porque foi isso que ela ouviu lá. E isso é que é o conceito de justiça que foi dito lá em praça pública. Então, pessoas com calor de emoção que levam vantagens políticas querem manipular as pessoas e estão usando até as crianças, os alunos. Isso já foi dito para a comissão, que é um absurdo. Teve colocações também muito precisas. A professora Lisa, salvo engano, foi muito feliz na minha modéstia. Agora, o movimento tem que ser organizado. E a gente tem que trabalhar com lei. Veja só outras bobagens que a gente ouve. Alguém falou, não, o neguinho morreu porque o rapaz ficou preso uns dias e saiu. Aquele rapaz que foi preso, que matou o neguinho, e ele já confessou o homicídio, diz que vai antes... às vezes o pessoal sabe mais do que eu e o doutor Tiago, estamos lá o dia inteiro, né? Deve ser uma força espiritual, alguma coisa que sai de lá, né? E a gente não percebe. O que ocorre? O Iraziel foi a pessoa que matou o neguinho. Antes daquilo, ele ficou preso 90 dias por causa de um short. Por que ele saiu depois de 90 dias? Porque o processo já tinha terminado. O processo já estava julgado. E ele saiu, nenhum Ministério Público viu elementos para condenar ele no fogo. Pediu a desclassificação. Quer dizer, aí a gente fala na comunidade que ele fez isso porque ele já estava na rua. Agora eu me pergunto, será que ele não fez isso também porque ele teve uma punição muito severa? Por causa de um short ficar preso 90 dias? E depois não ter elemento nenhum, e até o Ministério Público pedir a desclassificação? E se houve isso, foi culpa minha, porque foi eu que mantive ele por 90 dias. Outra bobagem que se fala a polícia prende, o juiz solta. O juiz, como qualquer cidadão, aplica a lei. Se a lei manda que solte, tem que soltar. E outra coisa, a pessoa que é presa, imediatamente é comunicado.
E a gente que homologa o flagrante. Então, quem mantém a prisão também é o juiz. Porque representa o poder, representa a lei. Então, essas coisas têm que ser dito. Porque senão vai ficar a população sem esclarecimento, sem conhecer, e todo mundo num prejuízo. Uma pergunta, o que você acha do Código Penal brasileiro? O nosso código, ele é ultrapassado. Isso não é novidade para ninguém. O nosso problema aqui não é lei, é cumprimento de lei. O que foi dito aqui é a questão dos horários de pessoas. Nós já temos uma portaria aqui antiga, tem que ser cumprida. Isso já foi feito. Né? A questão do preso, nós que convivemos com isso, raramente se recupera o preso. Então, a gente está olhando a ponta do iceberg, mas tem que ter a causa do crime. Por que o cara vira criminoso? A coisa não é tão simples, não. É preciso muita atenção com que nós, homens públicos, para que não haja manipulação de pessoas aí com outras intenções e levam principalmente os alunos para fazerem isso. Porque eu fiquei horrorizado quando me contaram essa história. Essa pessoa deve se achar o Deus ou dono da cidade, porque acha que tem o poder de condenar, absolver, inclusive executar. E ensina isso para as crianças. Então isso eu jamais vou concordar, tem que ter critérios. Né? Outras colocações foram postas aqui. Toque de recolher. Isso, tribunal nenhum. Dizer que um caso lastimável, horroroso, como esse, nos entristece a todos. Somos todos cristãos, somos de carne e osso, e o prefeito é a pessoa mais triste com esse caso. A manifestação do povo, a manifestação espontânea, ela é bem-vinda e vale muito. Agora, o que não se pode, de forma nenhuma, ver pessoas querendo tirar aproveitamento político, tirar proveito político, fazer pano de fundo disso para futuras campanhas eleitorais. Um ato covarde servir para isso. Se tem adversário que se aproveita de uma hora dessa, esse tipo de adversário a gente só encontra no esgoto. É preciso ter respeito para as pessoas. Todos nós temos que cumprir a lei. O juiz, ele age na forma da lei, a polícia age na forma da lei. Nós temos que nos unir, procurar Deus, procurar fé e achar soluções viáveis para que essas pessoas não cheguem à nossa cidade. Esse rapaz chegou aqui há 2 meses, trabalhando, vendendo. Quem ia desconfiar que esse cara era um psicopata? Eu ainda digo, para louco tem jeito, para esquizofrênico tem jeito, para outro tipo de coisa tem jeito, mas para psicopata não tem jeito. Ele já matou 6 mulheres com essa. E veio parar aqui na nossa cidade numa infelicidade horrível. E nós não podemos deixar que pessoas tirem proveito disso para tirar dividendos políticos. O prefeito não matou ninguém, o juiz não matou ninguém, o delegado não matou ninguém. A polícia militar agiu bem com a ajuda da sociedade. E a sociedade tem que continuar e aprender a ajudar, porque afinal de contas nossa cidade cresceu muito. A nossa cidade é a 9ª cidade do estado de Tocantins em população e tamanho. Isso faz com que as autoridades possam vir pensar no crescimento da cidade. Nós não somos mais aquela cidadezinha pacata que eu vou outra hora, não. Nós temos que pensar que todos nós estamos aí no risco de ser assaltado, e nós precisamos nos cuidar nós mesmos também. O poder público tem feito, a nossa cidade é uma das cidades mais iluminadas do estado de Tocantins. Depois que nós entramos na prefeitura, nós já colocamos mais de 3.000 lâmpadas aqui, ontem. E agora no período de chuva, queima mais ou menos 20 lâmpadas por dia, em cada chuva. Isso são problemas sérios. A nossa cidade tem vários tipos de problemas, mas eu ainda posso dizer para vocês que é uma das melhores cidades ainda desse estado. E dizer que nós ouvimos aqui algumas críticas, ninguém me fez perguntas, mas a ideia do meu querido amigo, professor,
que é uma das pessoas que ama essa cidade, de se fazer uma reunião e começar a discutir algumas soluções. É isso que nós precisamos arrumar soluções, não querer achar culpados. O comandante falou do policiamento, da falta de policiais. Essa companhia foi criada com esse quadro, com essa grade de policiais. Ainda não houve uma solução de aumentar a grade dessa companhia. É a mais nova companhia do estado de Tocantins. Eu não sei se criaram agora de Augustinópolis, ou criada outra companhia. E são problemas que nós temos que ir achando soluções, e ele mesmo vai começar a procurar essa solução. E são coisas sérias que todo mundo está procurando trabalhar, e às vezes um crime desse, uma barbárie dessa, vem fazer com que a população possa acordar, e as autoridades também acordem para ver o que é que a cidade está, qual é o risco que a cidade corre. Isso faz parte de um conjunto de toda a sociedade. A polícia comunitária, quer dizer que a ideia de colocar os postos policiais, base comunitária nas praças é do prefeito. E eu construí aquela base, lá está construída, mas ele não tem policiamento para ficar lá todo o tempo. Lá tem geladeira, lá tem fogão, lá tem um lugar para o policial ficar, colocar o carro debaixo, que traz a paz. E nós estamos fazendo e vamos fazer a mesma coisa na Praça do Alto Bonito. O CRAS, nosso PET, tem feito milagres. Com a ajuda do Dr. Nilson, do promotor, nosso CRAS tem feito milagres. Aqui nós já mandamos deixar pessoas no Pará, uma distância de mais de 2.000 quilômetros, que tinha que rodear pelo Mato Grosso, o Dr. Nilson sabe disso, que ele que mandou a ordem ao promotor para nós mandar para o Mato Grosso, e a prefeitura fez. Então a prefeitura tem feito o que é possível. O prefeito não é xerife. O prefeito não é exterminador. O prefeito é uma pessoa que tem que cuidar da cidade. E junto com a polícia militar, que é um órgão estadual, cuidar da segurança também, porque a segurança não se resume só num crime desse, não. Você veja, eu boto um redutor de velocidade e a moto tem que parar na porta das crianças, a pedido da criança. Foi uma criança no meu gabinete, doutor Nilson, de 8 anos, fazer um pedido de só, eu fui eleita a prefeita da escola Cristo Rei, e o meu plano de governo foi a primeira coisa, vim no prefeito pedir para colocar um quebra-mola que as nossas crianças estão correndo risco. Eu coloquei e foi protesto de todo lado. Então, isso também é segurança. Uma criança pode morrer, e morre e também prejudica aquele que matou. E os nossos quebra-mola nas portas das escolas serão daquele jeito, a não ser que a justiça determine que eu arranque, porque eu obedeço a ordem da justiça. Agora, outros quebra-molas serão feitos em outros lugares, mais a menos, mas ali eles têm que parar mesmo, para que nossas crianças tenham liberdade de ir e vir, de passar. Então, gente, a segurança da nossa cidade é uma das críticas que eu ouvi aqui, não sei, queria pedir licença para vocês, não é hora de caber isso, não cabe isso aqui nessa reunião. Fui criticado aqui, mas gostaria de dizer para o vereador que me criticou que esse plano de emergência foi cumprido já mais de 50%. E que só no primeiro mês de nosso governo nós tiramos 1.800 carradas de lixo dessa cidade. 1.800 carradas de lixo. Eu gostaria de dizer também, Alberto, que a convivência da prefeitura com a polícia militar e a polícia civil hoje é a das melhores possíveis. E agradeço isso ao Dr. Nilson, que é o melhor juiz que nós já tivemos e temos aqui em nossa cidade. Dizer que nós temos funcionários da Polícia Militar trabalhando por conta da prefeitura, e a polícia só está dando comida para os presos hoje, a Polícia Civil, porque nós temos a cozinheira lá dentro paga pelo poder público municipal. Senão nem os presos não têm o caráter da comida. Isso eu quero pedir desculpa para vocês, porque a hora não é disso. Queria pedir desculpa para vocês. Sinceramente, amanhã, doutor Tiago, não vou mais esperar. A sociedade reclama por causa daquela fossa. O Estado não conserta. Amanhã, vou mandar a partir da manhã tomar a supervisão. Gostaria de dizer, esta não é a hora de nós acharmos culpado. Esta é a hora de nós discutirmos, junto com a sociedade, com as igrejas, com o judiciário, com o poder, com o Ministério Público, com o delegado civil, com o comandante e com todos aqueles que têm vontade de ver a paz nessa cidade.
Nós não podemos deixar. Eu digo, quando eu ouvi a notícia na minha casa, eu estava deitado, porque foi a formatura da minha filha no dia anterior. E a minha esposa disse, Fábio, houve uma barbaridade lá em Tocantinópolis, eu ainda estava deitado. A Andresa faleceu, eu digo que foi coração. Disse, não, foi assassinato, mas não pode um negócio desse. Isso, gente, como é que você vai adivinhar que esse cara era um psicopata? Eu digo que ele estava 2 meses trabalhando, preparando esse crime. Os lotes baldios, todos, nós já notificamos mais de 300 donos de lote. A prefeitura não tem condição de limpar tudo quanto é dono de lote, tudo quanto é lote da cidade. Aqui tem uma lei que diz que a prefeitura pode desapropriar. Eu não sei se essa lei é inconstitucional. Eu não sei, mas vou pedir para o corpo jurídico da prefeitura verificar a constitucionalidade desta lei. E nós vamos aplicar, porque se tem uma coisa que eu tenho feito na cidade, desapropriar esses locais. Desapropriei a caverna, paguei caro, paguei 31 mil reais para tirar aquela caverna dali, que era a criação de rato, de dengue e de bandido ali também. E eu tirei e fiz uma praça maravilhosa. E digo mais, as nossas praças, elas estão todas limpas. Tem um zelador em cada praça. Todas elas podem não estar reformadas, mas elas estão limpas. E aqui nessa cidade eu tenho 12 equipes de limpezas, com mais de 70 homens trabalhando dia e noite, porque a produção de lixo nessa cidade é uma coisa horrível. Estou notificado pelo IBAMA por causa do aterro sanitário. Estamos em Brasília tentando fazer com que se ache uma forma de construir o nosso aterro sanitário, que custa mais de 700 mil reais. Isso a gente tem que fazer com verba pública. Quanto a Vossa Excelência, eu quero lhe parabenizar pela iniciativa. Parabenizar pela iniciativa os vereadores, a Câmara Municipal, a sociedade que veio. E dizer que o médico legista é do Estado. A prefeitura não tem nada a ver com esse médico legista. Se tivesse, a gente já teria tomado as providências. E como eu disse, e o doutor Nilson disse, a justiça é tratar os iguais. Como foi, doutor Nilson? Eu escrevi aqui que eu achava. Não pode fazer desigualdades. Não, os iguais. Mas todo mundo ouviu, né? E alguma injustiça, doutor Nilson, é quando as pessoas acham que o juiz, o delegado e o prefeito tinham que matar a pessoa que matou a pessoa. Cada um de nós agimos conforme a lei do manda. E hoje eu digo que existe um respeito, não existe bajulação, existe respeito entre a polícia militar, o juiz e o prefeito e o promotor. Cada um cumpre a sua função e todo mundo respeita o ao outro. Eu tenho o maior apreço pelo doutor Nilson, sou amigo dele, mas nunca fui lá para pedir ele qualquer tipo de favor que venha beneficiar um meliante. Eu nunca fui no comandante pedir para ele soltar ninguém, para ele soltar qualquer coisa. Eu nunca fiz isso. E tenho recebido esse pedido, o sujeito preso por causa de maconha, o sujeito corre no prefeito, olha, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas existe isso. E digo que todos os soldados, cabos ou que foram embora daqui, nesses últimos anos aí, como ele disse, o sujeito passa no concurso, não quer vir para cá não, ele quer ficar na capital, porque todo mundo quer morar na capital para estudar mais. A polícia militar, ela não exige o 3º grau, ela exige o 2º grau, e todo mundo, muitos deles têm vontade de cursar mais, ter mais conhecimento estudando. E hoje a facilidade de estudar na capital é muito grande. Nós temos cursos